Desde os primórdios da revelação bíblica, o tema do engano espiritual tem estado entre os mais solenes avisos de Deus à humanidade. A Escritura declara que, nos últimos dias, o engano se intensificará de forma sem precedentes, atingindo não apenas os incrédulos, mas também tentando desviar os próprios eleitos. Essa realidade, mais do que uma ameaça distante, é um chamado urgente à vigilância espiritual, ao conhecimento profundo das Escrituras e à permanência firme na verdade. Jesus Cristo, em seu discurso profético registrado nos Evangelhos, foi categórico ao alertar sobre os tempos finais. Em Mateus 24, ele fala sobre falsos cristos e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios, a ponto de, se fosse possível, enganar até mesmo os escolhidos. A gravidade deste alerta está em mostrar que o engano não será superficial ou facilmente detectado. Será convincente, revestido de linguagem religiosa, acompanhado de milagres e demonstrações de poder que confundirão até os mais preparados. O apóstolo Paulo, em suas cartas, também descreve esse tempo com palavras firmes. Em 2 Tessalonicenses 2, ele fala do homem do pecado, o filho da perdição, que se levantará contra tudo que se chama Deus. Essa figura misteriosa, associada ao anticristo, operará com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Paulo afirma que Deus permitirá que uma operação de erro seja enviada sobre os que não amaram a verdade para serem salvos. O engano, então, não será apenas causado por agentes malignos, mas também permitido por Deus como parte de seu juízo sobre a humanidade rebelde. O Apocalipse de João também está repleto de imagens de engano. A besta que emerge da terra, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que fala como dragão, é um símbolo claro do falso profeta, aparenta ser de Cristo, mas propaga a mentira. Ela realiza sinais e milagres, como fazer fogo descer do céu, e com isso engana os habitantes da terra. Tal figura aponta para a religião institucionalizada que se desvia da verdade e se alia ao sistema do anticristo, promovendo um culto falso e uma espiritualidade corrompida. A principal estratégia do engano dos últimos dias será a imitação da verdade. O diabo não se apresenta como um monstro horrendo, mas como um anjo de luz. As suas mensagens se assemelham às da palavra, mas são distorções sutis. Prometem paz, prosperidade, sucesso e espiritualidade elevada, mas sem arrependimento, sem cruz, sem santidade. O evangelho do engano será centrado no homem, não em Cristo. Milagres, visões, profecias e revelações se tornarão moeda comum, mas serão operados em espírito de engano. Esse período também será marcado por um esfriamento do amor verdadeiro e pela proliferação de heresias destruidoras. Pedro escreve que falsos mestres introduziriam ensinos destrutivos, negando o Senhor que os resgatou. Judas, em sua carta, descreve homens que se infiltram sorrateiramente na comunidade de fé, transformando a graça de Deus em libertinagem. Esses enganadores não estão fora das igrejas, mas muitas vezes em seus púlpitos, travestidos de pastores, apóstolos ou profetas. A era da informação amplifica ainda mais o alcance do engano. Plataformas digitais, redes sociais, vídeos e conferências virtuais se tornam palcos para mensagens distorcidas que alcançam milhões em segundos. A popularidade passa a ser critério de verdade. A cultura da celebridade invade a espiritualidade, e multidões seguem evangelhos que são, na verdade, outro evangelho. Paulo, em Gálatas, adverte severamente, ainda que um anjo pregue outro evangelho, seja anátema. Diante desse cenário, a resistência ao engano dos últimos dias exige discernimento, raízes profundas na palavra e intimidade com o Espírito Santo. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." A capacidade de distinguir a voz do pastor entre tantas vozes falsas será uma das principais armas do crente fiel. Não bastará conhecer a letra, mas amar a verdade e viver por ela. Por fim, a Bíblia não apenas alerta, mas também promete que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mesmo em meio ao engano generalizado, o remanescente fiel será guardado. Apocalipse fala daqueles que não se contaminaram, que guardaram os mandamentos de Deus e mantiveram o testemunho de Jesus. Esses vencerão, não por sua força, mas pelo sangue do Cordeiro e pela fidelidade inabalável à verdade. O engano virá, mas a verdade prevalecerá. Obrigado por assistir o vídeo.
Deixe o like e se inscreva no canal.